O Brasil tem 23 mil quilômetros de fronteiras e ainda os aeroportos internacionais e os portos. Proteger todas essas áreas é um trabalho enorme, cheio de perigos. A nossa equipe passou 2 meses lado a lado com os fiscais da Receita Federal e acompanhou operações. O resultado está na nova série especial do Jornal da Record, que você acompanha a partir de agora. Esta é uma grande porta do Brasil para o exterior. Por aqui passam 30% da nossa economia. É um gigante desses que chega, outro que sai. O mundo faz negócios pelo Porto de Santos e algumas quadrilhas também. Estas barras de chumbo estavam prontas para exportação, mas o alerta chega. Com o equipamento certo e algum trabalho, veja o que é descoberto dentro delas. Cocaína, mais de 300 quilos. Neste outro flagrante exclusivo, olha mais de perto. Um pequeno barco leva meia tonelada de cocaína em direção a um dos navios. Para em seguida a droga ser içada para dentro do cargueiro na calada da noite. São piratas do novo milênio. Agem nas sombras, mas quando descobertos, atiram para matar. A imagem foi gravada pela câmera desta lancha da Receita Federal, que também virou alvo constante dos criminosos. E a gente cruzou com eles e eles já receberam a lancha atirando. Os assaltantes fugiram em alta velocidade, saltaram da embarcação e escaparam pelas ruas. Na equipe da Receita, ninguém se feriu. Quando essa lancha está em operação, se torna automaticamente um posto fiscal brasileiro em alto mar. Dos servidores que estão aqui, seguramente o mais exposto em caso de risco é quem está pilotando a embarcação. Mas a pilotagem pode ser transferida em questão de segundos. Basta colocar em ponto morto e você pode pilotar a lancha de outro ponto. A porta, na verdade, que dá acesso a uma cabine completamente blindada. Em caso de confronto, o que já aconteceu, os servidores vêm para cá. Desse ponto, um deles pode comandar a câmera que fica lá no alto, inclusive com uma visão térmica, que de noite, sobretudo, dá uma melhor orientação diante do risco, diante do alvo. Se houver confronto de verdade, portanto, é daqui que o servidor vai comandar a lancha, dessa vez completamente seguro. Todo dia é um risco. Partimos agora para alto mar. No caminho, abordagens fazem parte da rotina da equipe. Desembarque rápido numa embarcação para que sejam conferidos alguns documentos. Documentação de todos. Tá. Achar assim? Sim. A embarcação auxiliar traz combustível para o navio de bandeira panamenha. Armados, os servidores da Receita Federal revistam a cabine. Os flagrantes mostram que muitas vezes as quadrilhas agem subornando trabalhadores do porto e de agências marítimas. Boa tarde. Já acabou a inspeção? Já. Só fotografar esse crachá aqui, só um minuto. Conferência feita, nada irregular. Obrigado, bom trabalho. No mesmo plantão, mais tarde, as águas calmas do cais do porto reservariam uma surpresa. Atenção, atenção. Embarcação às 11 horas. A movimentação de cargueiros é intensa, mas não é com isso que nos preocupamos. A ideia era passar despercebido, mas a luz da nossa câmera prejudica o principal trunfo da equipe. Eu vou pedir para apagar a luz para que você tenha ideia de qual é o ambiente perfeito da fiscalização nesse horário. Por sinal, está vindo uma embarcação pequena aí. E nesse momento, com essa outra câmera e com o recurso que grava à noite, a gente vai acompanhar o que poderia ser inclusive uma abordagem. Boa noite. Boa noite. Qual navio vocês vão atender? Obrigado, bom serviço aí. Foram 3 horas de operação, mais de 10 abordagens diferentes. E assim que nossa equipe foi deixada no pier,
os fiscais da alfândega receberam uma espécie de aviso. Foi um tiro. Só no dia seguinte deu para ver o estrago. A bala era de fuzil e atravessou parte da estrutura, cruzou a proa e ficou alojada bem atrás da posição do piloto. Qual é o peso de estar a bordo de uma lancha como essa? Tá na ponta, tá de frente pro risco. Não é à toa que essa estrela no peito impõe uma vida de riscos para quem a usa. A equipe de repressão da Receita interrompeu a viagem de mais de R$1 bilhão em mercadorias ilegais este ano. Um prejuízo e tanto para as quadrilhas. Você vai conhecer agora um local de acesso absolutamente restrito, que pela primeira vez será mostrado. Em Santos, a alfândega, este prédio que você visita conosco neste momento, funciona como uma espécie de fronteira comercial entre o Brasil e o resto do mundo. Mas como fiscalizar o que entra e sai do porto se são quase 100 terminais diferentes? Bom, para isso existe essa sala. Aqui, em tempo real, quase 3.000 câmeras são monitoradas dia e noite. Basta selecionar o setor e é como se o servidor da Receita estivesse lá, ao lado do container, junto com o trabalhador do porto. E aqui no terminal existe uma obrigação. Todos os contêineres escolhidos para a vistoria precisam ser abertos de frente para uma dessas câmeras. Como essa, a número 37, com visibilidade perfeita. Ou essa outra, a 105, mais distante. Lá da sala de vigilância, o servidor pode inclusive aproximar a imagem para chegar cada vez mais perto e não perder nada do que acontece ali dentro. Ele pode também se locomover, entre aspas, pela câmera, ou seja, ele passa de um terminal ao outro em questão de segundos. Então, com isso, ganha-se em escala de trabalho e mais segurança, porque tudo fica gravado. Além de câmeras, os terminais particulares foram obrigados a instalar scanners, responsáveis pela maior de todas as novidades no porto. Quando a carga vem de fora, é importada, 100% dos contêineres são escaneados, ainda no caminhão. Apesar do apoio crescente da tecnologia, faltam servidores para fiscalizar milhares de operações simultâneas num lugar tão grande. Nós não temos como disponibilizar um auditor, um analista em cada terminal, porque cada vez mais temos menos servidores. Um único porto em Roterdã, na Holanda, tem 3.000 fiscais na alfândega. Em Hamburgo, na Alemanha, são 3.200. No Brasil, nem somando os fiscais de todos os portos, alcançaríamos o número europeu. Mas quando nem a tecnologia mais moderna consegue dar certeza sobre onde o crime está, a Receita ainda conta com outra ajuda. Entre toneladas de açúcar, atrás de carne congelada, ou no meio de sacas de farinha de milho. A ofensiva da Receita fez subir 10 vezes as apreensões de entorpecentes em apenas um ano. E só nos primeiros meses de 2017 já são 6 toneladas de droga fora de circulação. O maior porto da América Latina precisa sempre seguir vigiado para não cair em mãos erradas.